Olá, hoje vamos falar de cooperativismo e o meu convidado muito especial, natural de Itapiranga, Santa Catarina, filho do seu Arnoldo e da dona Silvina, formou-se técnico em contabilidade, depois bacharel em ciências contábeis na Universidade Fevale, técnico em transações imobiliárias e pós-graduação em especialização em cooperativismo pela Unicilos. Marido da dona Zenaide, foi proprietário do escritório de contabilidade de 75 a 2006. Atuou como conselheiro de administração suplente por um ano na Sicredi Pioneira. Na mesma empresa também foi conselheiro fiscal, conselheiro de administração efetivo, até chegar em presidente em 2010. Desde então, vice-presidente. Também atual presidente da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. Hoje teremos uma conversa de peso com o seu Mário José Conzen. Seja muito bem-vindo, seu Mário, para essa conversa de peso. Bom dia, Rodrigo. Muito feliz pelo honroso convite, conversar contigo, né? Fazia um bom tempo que não te via, né? E encontrar aqui esse sorriso, essa alegria que tu sempre tens. Seu Mário me conhece pequenininho, né, seu Mário? Eu acho. Pequenininho não. Já não era tão pequenininho assim. Não era tão pequenininho assim. Mas eu tenho boas lembranças de ti, porque sempre eras um guri muito educado. Era tu e teu irmão, que a gente se encontrava na época lá na Rua José. Como é que é? José de Alencar. José de Alencar, né? Na frente da Praça do Triângulo. É verdade. E vocês eram sempre dois meninos muito respeitosos, né? Era muito gostoso. Eu sempre admirava isso. E eu acho que está na minha alma, assim, a valorização do jovem. Por isso que eu hoje ainda consigo também trabalhar e incentivar muitos jovens. Adoro estar com jovens e eu acho que trabalhos que nós podemos fazer de valorização do jovem é o melhor legado que a gente possa deixar depois da gente partir, né, desse mundo. Tá, mas primeiro vamos contar bem essa história até chegar aos dias de hoje. Lógico. Porque tem muita história fantástica para contar. Dá para escrever alguns livros e fazer algum filme, seu Mário. Com certeza, às vezes... Natural da barranca do Rio Uruguai. Isso. Às vezes eu me imagino, porque a vida da gente é um filme, né? E muitos momentos marcantes não passam nunca, ficam registrados. A gente esquece muita coisa, mas muitos ficam, né? E a gente tem aquele momento de bobeira que a gente fica sonhando e aquela fita corre, né, do filme, volta para trás, lá para 1957, quando foi o meu primeiro ano de escola, com 8 anos, porque ninguém me conseguiu levar antes. Eu era muito tímido, né, como sou até hoje. Com 8 anos apenas, fui no primário, para fazer lá no interior, uma escola onde todo mundo ficava na mesma sala. O professor Kerbes dava aula para os 4 anos e eu fiz meu primeiro ano. É claro que sem nunca abrir a boca, né? E o interessante era que a gente só falava o alemão em casa. E na aula, o professor já, muita matéria era em português, né? A gente aprendia a escrever, a ler em português, sem saber o que significavam as coisas, né? Então, como outro dia, um outro senhor falou para mim, e eu me identifiquei perfeitamente nisso, eu aprendi português em alemão. Ou seja, o professor traduzia tudo, né? Para a gente ter um pouco de avanço, né? Então, além disso, né, aquela vivência... E trabalhava na roça, velho? Trabalhava na roça, com meu pai desde pequenininho. E aquela vivência daquele local onde o mundo era muito pequenininho, né? A gente, na verdade, enxergava o céu, que a gente chamava de céu, né? O mato, né? O sol, a lua, as estrelas, e o pátio da casa. Mais que isso, a gente não sabia do mundo, né? Não tinha noção de nenhuma distância.
de nem outro lugar, porque a gente não saía de casa, não ia para lugar nenhum. Era para a escola, para a igreja e para a roça. Né? O trabalho é tratar os animais e seguir a vida. Né? Tinha rádio? Não tinha luz. Não tinha luz. Mas depois, quando eu tinha lá os 14, 15 anos, o pai comprou um rádio, que a energia era bateria. Essa bateria, quando terminava a carga, ele tinha que levar nas costas, não sei quantos quilômetros dava, onde tinha um morador que tinha uma roda d'água, que era ligada a um dínamo, e a bateria tinha que ficar 3 dias lá carregando. Depois ele ia buscar nas costas, e aí tinha rádio de novo, né? Só que esse rádio não funcionava. Ele pegava umas estações, mas era uma chiadeira, né? Era pouco proveitoso, né? Como é que veio a vontade de sair de lá? O que foi abrindo esse caminho, essa visão do mundo, até chegar em Novo Hamburgo, né? Então, evidentemente, à medida que eu fui crescendo, né, surgiu uma inquietação dentro de mim. E principalmente motivado quando meus 2 irmãos mais novos, que de certa forma não eram tão obedientes, eu sempre fui muito obediente, muito respeitoso com as pessoas. Eu sempre me dava muito bem com as pessoas de idade, né? Meus avós me adoravam, porque eu era respeitoso com eles, né? Eu sempre obedecia. Né? E meus irmãos eram um pouco mais malandros, né? Eles apanhavam também mais. Eu nunca apanhei, não precisava apanhar. Eles foram para o seminário, queriam ser padres, né? Esperteza. Quando eles voltavam nas férias... Era a forma de sair dali da forma roça, de sair dali, como muitos faziam na época. Sim. Quando eles voltavam nas férias, eu ouvia eles se comunicavam diferentes. Eles falavam de tanta coisa que eu não tinha ouvido falar, né? Que eles estudavam, liam e tinham outro mundo, né? E eu aqui pensei, mas e eu aqui? O que eu estou fazendo? Eu preciso estudar também, eu tenho que aprender. Meu mundo não pode ser só este. Eu tenho que ver mais coisas, tem que ter mais coisas. E aí foi, né? E eu não sabia para onde ir, porque eu não queria ir para o seminário, eu não queria ser padre, mesmo que alguns padres diziam que eu tinha vocação. Tem gente que até hoje me perguntam se eu teria sido ou teria estudado para padre. Muito acontece isso. Enfim, eu tinha que encontrar uma forma, né? E aí, como eu tinha um tio aqui em Novo Hamburgo, que tinha um negócio aqui, ele era vendedor de queijos e linguiças, eu escrevi uma carta para ele. Uma forma que eu achei que eu de sair e ele me abrigaria. Escrevi a carta, ele me respondeu, ok, podes vir trabalhar comigo. Eu peguei minhas trouxas no dia 14 de fevereiro de 1969, numa manhã que foi um momento muito marcante. Tem que cuidar, porque senão eu vou chorar, né? Fica à vontade, Samuel. Quando eu fui me despedir, eu nunca tinha me despedido de ninguém. Nunca tinha saído de casa. Eu era sempre vivendo com o pai, a mãe, com os meus irmãos mais novos. E de repente, chegou a hora de dizer, vou ter que ir. Porque o caminhão que me deu carona, o caminhão que transportava porcos, que me deu carona para a cidade, que ficava a 20 quilômetros, né? Onde eu pegaria ônibus, estava na hora dele chegar, eu sabia a hora que ele viria. E eu tinha que me despedir do pai e da mãe. E aí meu coração explodiu, né? Foi uma sensação incrível. Eu saí caminhando, chorando alto. Me lembro que eu tinha que cair por um trilho. Imagina a mãe, Samar. Sim. Eu fiquei com pena dela, fiquei com muita pena dela. E aí eu tinha que caminhar, abrir um portão para passar pelo potreiro do vizinho, atravessar uma pinguela, né, do arroio Jabuticaba, para chegar do outro lado, na estrada, onde passaria o caminhão. Né? Eu fui chorando o tempo todo até lá. Mas não voltei atrás. Eu tinha uma malinha, que é a única mala que a gente tinha em casa, e ela me deu essa mala, né, e com pouca coisa dentro, que você balançava lá dentro, porque não tinha o que levar, eu tinha 2 mudas de roupa, né? 2 calças, 2 camisas. Isso. E um par de calçado estava no pé. Que eu estava no pé. Então era bem folgado, né? E fui, mas não voltei atrás. Eu digo, tem que dar certo, né? Peguei o caminhão, fui embora, fui até a cidade de Itapiranga, lá peguei o ônibus, né? Reunidas, fui até Juí, de Juí peguei o Rio Prata, cheguei em São Leopoldo, um sábado de manhã, lá peguei um táxi
fui até o colégio Cristo Rei, onde tinha um irmão jesuíta, o irmão Oscar Schneider, que eu conhecia porque ele era de lá. Pedi ajuda para ele, porque eu não sabia para onde ir, não sabia onde é que morava o meu tio, não tinha endereço, não tinha nada, não sabia como me locomover. E aí ele me levou de Kombi do colégio até a casa do tio aqui em Novo Hamburgo, na rua Guaicuru, no bairro Primavera, número 39. A gente não esquece isso, né? Então eu comecei a trabalhar com ele e à noite comecei a ir para a aula, né? No Pio 12, onde tinha o supletivo, na época chamado de artigo 99. Então fiz as matérias, eram 5 matérias que tinha que fazer e prestar a prova. A prova eu prestei na Charlau, em São Leopoldo, e passei no primeiro ano nas 5 matérias. Logo me matriculei no curso de técnico em contabilidade, no Pio 12, e aí... E tinha que pagar esse curso. Tinha que pagar. E o meu salário era o salário mínimo. Na época, eu não sei como é que se conseguia. Hoje, com salário mínimo, não se pagaria um curso técnico, né? Verdade. Na época, as coisas eram diferentes. Não sei bem avaliar isso, como é que dava. Evidentemente, não sobrava absolutamente nada, né? Eu sempre... então, a minha alimentação, eu conseguia a preço muito... Ajuda, as pessoas sempre me ajudaram. Uma prima minha que me acolheu na casa dela, onde fazia as refeições, lavava a minha roupa, né? Depois eu fiquei com 1 ano com meu tio e aí fui trabalhar na Neugebauer de Novo Hamburgo. Muitos em Novo Hamburgo conhecem a Neugebauer do Nelson Netz, faleceu há pouco tempo. Era um homem que era um segundo pai para mim, porque ele também me deu uma mão muito forte em alguns momentos, né? E um dia eu disse para ele, nós na capela aqui do bairro Ideal, a gente sempre fazia a parte litúrgica, né? Eu, minha esposa e minha cunhada, a gente cantava. E em Dia dos Pais, a gente fez uma homenagem para os pais. E naquele dia ele estava lá, na missa, aqui na Capela São Miguel do Bairro Ideal. E eu disse que a gente tem que se lembrar, porque todos nós na vida, a gente, em algum momento, nós temos o segundo pai. Que na hora certa, nos alcança aquela mão e dá aquele apoio. E eu tive essa pessoa, né? Eu não falei o nome dele, mas ele entendeu e chorou. Porque a gente fez a homenagem também para ele naquele dia. Tem dinheiro que a gente devolve e está resolvida a conta, né? Exatamente. Tem valor que devolve e não paga nunca, né? Não paga nunca, né? Aí veio um dos dias mais importantes da vida do senhor, o dia da formatura. Sim. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom. Hoje, numa conversa de peso, com o seu Mário Conza. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-presidente do Sicredi, da Sicredi pioneira, seu Mário Conzen. E aí, seu Mário, o senhor contou um pedacinho até chegar em Novo Hamburgo e essa luta até a formatura, e esse que foi o dia até então mais importante da vida do senhor. Sim, Rodrigo, foram 3 anos muito difíceis, porque além da questão financeira, que todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha que pagar o Pio 12, também foi muito difícil pelas minhas dificuldades natas, né, de não, né, a vivência urbana que eu não conhecia, convivência, né? O senhor não conhecia a luz, não conhecia o interruptor de luz? Não. A primeira vez que eu vi foi em Novo Hamburgo. A primeira vez que me deu uma televisão, uma geladeira, tantas outras coisas, né? Então, essa convivência com pessoas aqui da cidade eram difíceis, né? Eu não sabia me relacionar. Tanto que eu não conversava com ninguém. Primeiro, pela timidez e segundo, pela dificuldade de comunicação, porque a língua portuguesa, para mim, era algo estranho, né? Quando eu cheguei aqui, não sei se estava 20 ou 30 palavras que eu sabia em português, né? Então, imagina assistir uma aula, como é que eu entendia professor? Foi muito complicado. Tanto que, vou te contar uma historinha, que muitas vezes o professor falava palavras que eu não fazia a mínima ideia que significavam. E aí, como é que eu vou aprender a matéria que ele está dando? E aí descobri uma técnica. Eu tinha meu caderno, né? Eu me anotava, na época as aulas eram diferentes, o professor transcrevia a maioria das coisas no quadro negro, a gente copiava e ele explicava o significado.
mas muitas coisas não sabia. Estava a palavra aí e o contexto era difícil porque tinha uma ou duas palavras no meio que eu não fazia, nunca tinha visto na minha vida. E disse que tem que descobrir uma forma de resolver isso. Aí, um dia, tinha uma feira de livro aqui na praça, no centro, onde era o chafariz, aquela praça ali. E eu fui lá dar uma espiada, não tinha dinheiro, olhava os livros. E cheguei numa banca, vi um dicionário grandão assim. E ele estava em promoção, custava 20 cruzeiros. E é o que eu tinha no bolso. Porque eu já tinha isso no bolso. Pensei, vai ser hoje. Comprei aquele dicionário, ele pesava acho que uns 4 quilos, né? Levei para casa. Este me salvou. Porque daí eu... E o senhor não perguntava para o colega do lado o que queria dizer? Não. Tinha vergonha de conversar. Meu Deus do céu, eu ia perguntar. Não conversava com ninguém. Eu entrava mudo na sala de aula e saía calado. Aí eu fiz uma técnica de anotar na página de trás para frente do caderno aquelas palavras que eu não sabia o que era. Chegava em casa de noite, a pé, de volta do Pio 12, e aí eu procurava sinônimos, colocava umas 3 sinônimos depois disso, não tinha muito espaço, né? E aí eu voltava lá na frente, lia aquela matéria para mim encaixar, para mim entender. E aí fui indo. Domingo de tarde, eu sentava lá em cima, no bairro Primavera, tinha um mato de eucalipto lá, que era limpo por baixo, tinha as folhas, eu ia, né, nos dias gostosos, sentava lá aquelas folhas no chão, domingo de tarde, e estudava. Era meu tempo, que eu trabalhava todos os dias das 7 às 6 da tarde, tinha que ir para a aula, chegava em casa pelas 11 e pouco, e eu de manhã às 7 já tinha que estar na empresa, e não dava. Inclusive, sábado de manhã eu trabalhava. Então, o tempo de estudar era muito pouco, né? Então, domingo era sagrado. Domingo de tarde e domingo de manhã era isso. O dia inteiro em cima disso. O que representou essa formatura, Samário? E quando, no final, então, dos 3 anos, quando foi o dia da formatura, foi um dos dias mais importantes da minha vida. Porque eu recebi um diploma, coisa que era inimaginável para mim. Ser portador de um diploma. Foi muita emoção. Isso me deu corpo, parece, né? Eu me senti mais forte a partir disso. Né? Formado. Técnico em contabilidade em 1972. Na população brasileira não eram tantos assim, o percentual era pequeno. E aí a minha vida efetivamente começou a melhorar significativamente. Né? O meu patrão na empresa me deu oportunidade, né? Passei a trabalhar, em vez de carregar pacotes de bala e chocolate para os clientes, comecei a trabalhar no escritório da empresa. Né? Comecei a trabalhar na contabilidade, me deu um aumento de salário, começou a sobrar dinheiro em relação ao que eu tinha antes. Né? E o senhor fez o que com esse dinheiro? Guardar dinheiro, Samário? Não, fui logo para a faculdade. Não, foi botar mais em estudo. Claro. Evidentemente que daí na época, para fazer a faculdade, tinha a Caixa Estadual que financiava. Tinha que ir lá, assinar um contrato, tinha que ter um fiador. E aí a Caixa dava o dinheiro para fazer a faculdade e pagava parceladamente. E aí comecei imediatamente, fiz vestibular no final de 72, né? E passei, no mês de janeiro, já fiz uma cadeira no supletivo, na Unicinos, na época. Estudei lá por 2 anos na Unicinos, para depois me transformar para a Fevale, onde eu concluí, então, o curso de Ciências Contábeis. O senhor, durante mais de 30 anos, teve seu escritório de contabilidade, vendeu sua carteira de clientes, construída com muito carinho todos esses anos. Sim. E hoje o senhor é um embaixador da Sicredi. É uma pessoa que talvez mais personifique a imagem da Sicredi, sobretudo na nossa região, onde efetivamente o senhor construiu toda a sua vida aqui. Mas está muito lá ligado a Nova Petrópolis. A matriz, né? A sede, o lugar de nascimento lá em Linha Imperial. Isto? Da nossa Sicredi, lá em 1902. Mais de 100 anos dessa instituição da nossa cidade, do nosso país hoje. Né? Como é que foi, o que é o cooperativismo para o senhor hoje? Como é que foi ser o presidente dessa Sicredi pioneira? Pois é, Rodrigo, sabe que eu acredito cada vez mais que
algumas coisas acontecem na vida da gente por desígnios, né? Eu não sei se está para dizer por merecimento, eu não me sinto, né? Eu sempre fui muito humilde, né? É uma das virtudes que eu muito humilde. Então eu não sei se é merecimento, por que isso acontece. Mas apareceu na minha vida, caiu no meu colo uma oportunidade que eu considero como uma bênção. Essa oportunidade de conhecer o cooperativismo e de trabalhar nessa cooperativa que tem uma história de 116 anos. Uma história muito rica, uma história de pessoas, né? Pessoas que passaram, fizeram um trabalho fantástico, né, de constituir uma cooperativa. O fundador era um homem indescritível, né? Eu cada vez que leio sobre ele e tento cada vez descobrir mais sobre ele. Padre jesuíta, Theodor Amsterdam, né? Que veio para o Brasil em 1885. Ele conhecia o cooperativismo lá. Ele conhecia o cooperativismo lá, né? E ele trouxe o sistema de lá, né? O sistema Raiffeisen, que se fala, que existe até hoje na Alemanha, e implantou aqui. Mas assim, o cooperativismo é algo assim que tem uma força, né? Para quem gostaria de praticar uma ação social, de fazer algo diferente na vida, que seja para pessoas, tem que participar de uma cooperativa. Porque as oportunidades que tem numa cooperativa não existem em nenhum outro segmento. É econômico, sim, vantajoso para quem participa, né? Mas ele oferece ao mesmo tempo outras oportunidades que são incríveis, de uma força insuperável. Porque quando várias pessoas se juntam, e o padre usava essa expressão para explicar para as pessoas o significado de cooperação, usando aquela famosa frase que hoje em Nova Petrópolis tem em vários lugares, em placas escritas: quando 20 pessoas forem por um caminho que está obstruído por uma pedra, e se um por um tentar remover a pedra, né, para passar, não vai conseguir. Mas se as 20 foram lá fazer força juntas, removem a pedra e abrem o caminho para todos. É muito didático para explicar o que significa cooperação. Em tudo é assim. Quando nós temos uma dificuldade na vida, sozinho a gente às vezes não resolve. Mas se junta com 20, com 50, então imagina 140 mil que são os associados à Pioneira hoje. Que força que tem. Pensa em R$1 cada um. Quanto dá, Rodrigo? 140 mil reais. Pensa em R$10. É fantástico essa conta, né? E que diferença faz na minha, na tua vida? R$1 ou R$10. Pensa se eu for para qualquer lugar e quero ajudar alguém, eu gosto de usar, uma das minhas funções lá é contar a história dos 116 anos, que é uma história rica, né? Tem vários marcos lá, monumentos que são dessa marca, e marcos. Mas também eu falo dos valores, dos princípios e da força do cooperativismo. Então, te imagina aquele dia que tu levanta assim, hoje, que dia legal, levantei com o pé direito. Se eu pudesse ajudar alguém, eu faria. Aí tu lembra, puxa vida, a PAI, uma entidade, né? Imagina a PAI, tem pessoas lá e precisa sempre de ajuda. Eu vou lá na PAI e vou dar R$20 lá. Mas daí eles vão fazer o que com R$20? O que vai ajudar? Daí tu pega 130, 140 mil pessoas e cada um dá R$10. Quanto dá? 1.400.000. Percebe a diferença? Sem dúvida. Aí nós podemos ter ações na sociedade que fazem toda a diferença. E a gente não precisa mais reclamar do governo que não faz as coisas. Nós temos tudo para fazer nós mesmos, né? O governo não precisa atrapalhar, né, São Mário? Não pode atrapalhar, tem que deixar, isso é verdade. Né? Mas nós temos a solução para tudo. Deixa nós caminhar, que nós vamos caminhar juntos. Se nós não temos uma escola que funciona, é só ir lá juntar e vamos fazer. Se nós temos uma rua que não está legal, vamos nos juntar e vamos fazer. Isto o cooperativismo nos ensina, né? E falar disso, sentir isso, né?
É muito bom, é bom O senhor demais. volta outro momento para a gente falar mais de cooperativismo, mas já é inspirador. Eu não posso terminar nossa conversa sem falar de outra paixão do senhor. Tem cantado bastante, seu Mário? Olha, infelizmente... Como é que está o Vozes da Alma? O Vozes da Alma esse grupo, encerrou as atividades. Porque um dos componentes, infelizmente, faleceu, né? E também estava sendo muito difícil, porque a maioria das vozes tinha só um componente e, às vezes, por uma dificuldade, a gente tinha uma apresentação marcada e não podia. Aí sempre o regente se incomodava com isso. Mas canta onde, então, agora? Hoje eu não canto. No chuveiro? No chuveiro, quando eu vou na missa, um pouquinho assim, né? E choro quando eu ouço um coral cantar, né? Porque daí me toca muito, né? Isso é uma paixão. Quem uma vez cantou e quem sabe o valor do cantar, né? Nunca mais passa isso. Porque cantar significa rezar 2 ou 3 vezes, né? Cantar, quem canta, seus males espanta. Quem canta, na hora que canta, não tem como ele sentir qualquer outra coisa, a não ser a energia, né, daquela coisa boa que vai para o universo, que é o som legal, né? O som de música. E isso é bonito, né? Quando você tem isso no coração. E quando a gente tem momentos que a gente volta lá, aqueles momentos que a gente cantou, e aí quando tem uma oportunidade para cantar, a gente chora. Obrigado, Rodrigo. Adorei conversar com o senhor. Que bom. Seja sempre muito bem-vindo. Que bom. Sucesso cada vez maior. Talvez alguns me tenham percebido um pouco exagerado, mas pode acreditar que tudo que eu falei veio do fundo do meu coração. Nenhuma dúvida disso. Hoje, numa conversa de peso com o seu Mário José Conzen. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.